Queria compartilhar um pouco com vocês, já comecei falando, né, um pouco a respeito das características que o Espírito Santo nos revelou, que Ele nos falou que uma noiva de Jesus teria que ter. Quais as características tem que ter uma noiva? A gente sabe de muitas características que uma noiva que vai se casar aqui na Terra, ela tem muitas características, tem muitas coisas que vão marcar o estilo de vida, o coração, a mente, coisas que uma noiva faz, que esteja se preparando para um casamento. E eu tenho sentido, e assim os pastores também, Ana Paula, minha esposa, tem me cobrado de algum tempo, fala, Dinho, a gente precisa voltar mais para a nossa identidade original. Nós não podemos perder a nossa identidade. Porque quando o Senhor nos chamou, em 2007, para começar o ministério, quando o Senhor começou a nos dar a direção do que Ele queria fazer na arte de justiça, Ele deu o nome do ministério, deu a visão, deu valores que nós deveríamos exercer, atividades, coisas que nós deveríamos fazer. Ele deixou muito claro qual era o nosso propósito principal. E às vezes assim, no tanto fazer de tantas coisas que nos ocupam, que tomam o nosso tempo, que tomam nossa atenção, e as necessidades do povo, as necessidades da igreja, acabam nos sobrecarregando. E às vezes a gente vai perdendo um pouquinho o foco, e nós precisamos voltar ao primeiro amor, amém? Eu não quero sair do primeiro amor, eu quero permanecer no primeiro amor, naquilo que nos impactou, aquilo que moveu as nossas vidas e nos fez crer, e nos fez entregar e dedicar completamente o nosso ser para cumprimento desse propósito. E a visão que Deus nos deu lá atrás foi uma visão voltada para a eternidade. Para cada ministério, para cada igreja, Deus dá uma visão, tem que ser assim. E Deus não fala igual para todo mundo. A um Deus chama para um cumprimento de um propósito, a outro Deus chama para cumprimento de outro propósito. O pastor José Rodrigues, lá na MCM, né, em Goiás, ele foi chamado para levar o evangelho a povos não alcançados. Então o foco dele é um foco missionário, e ele quer ir para lugar onde os missionários estão correndo risco de vida e estão morrendo, de fato. Que não pode se pregar o evangelho livremente. Então ele quer estabelecer uma obra onde não existe igreja. O chamado dele, o meu pastor, Luiz Hermínio, saudades do meu pastor, meu pai, né, Luiz Hermínio, ele tem um chamado de levar a paternidade, direção. Ele é uma cobertura para muitos ministérios, para muitos líderes, para muitas igrejas. É um pai de destino. Deus usa isso para ele, então ele tem uma revelação específica para o propósito que Deus o gerou nesse mundo. E também Deus nos deu um propósito, e o nosso propósito está relacionado à eternidade, não é a coisas temporais, passageiras, ainda que façam parte, ainda que estejam no processo, ainda que estejam no caminho. E Deus nos mostrou assim, que é importante que a igreja se prepare para as bodas do Cordeiro. Jesus vai se casar. Eu não vou falar sobre as bodas do Cordeiro hoje. Existem outras ministrações, tem aí no YouTube, né? Há pouco tempo atrás eu falei a respeito, um pouco sobre o casamento de Jesus. Nem todos os salvos se casam com Jesus. Depois você assiste. Tem também uma mensagem que está no YouTube aí que fala quem irá para as bodas. Está no nosso canal, Maju Oficial, no YouTube. Quem irá para as bodas, você vai entender que nem todos os salvos se casam com Jesus. O casamento de Jesus tem convidados. Vai, chama todos os bons, os maus, sai pelo caminho, chama os aleijados, os paralíticos, chama todo mundo. E aí a sala do banquete, das bodas, ficou cheia de convidados. Não se casaram, eram convidados, mas estavam salvos, glória a Deus por isso. E quando Jesus se casa lá, e João tem aquela revelação das bodas de Jesus, no capítulo 19 de Apocalipse, o anjo fala assim, felizes aqueles que são chamados, aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. E não são todos os que estão ali se casando. Mas enfim, esse é um outro tema. E a nossa missão, nosso chamado é preparar para ser noiva. Eu quero estar lá nas bodas, mas eu não quero estar lá como convidado, não quero estar lá como testemunho, eu quero estar lá casando com Jesus, vai. Amém? Só eu tenho esse desejo. Ninguém mais quer, gente? Se vocês não quiserem, eu vou ter que mudar a mensagem, vou só eu meditar nessa palavra, porque é só para quem quer casar com Jesus essa palavra. Alguém aí quer? Amém. Vou pregar para vocês que querem, então. Amém?
Então nós temos uma missão muito clara, e assim, recebi isso de maneira muito clara mesmo de Deus, não inventei esse negócio, de preparar a igreja, de preparar um povo para esse casamento com o Senhor. Ele quer se casar com uma noiva que seja como ele. Você que é casado, você não ia escolher uma pessoa, e você que ainda não se casou, você não ia escolher uma pessoa completamente diferente de você, que não tivesse nada a ver com você, que não tivesse nenhuma afinidade, que gostasse de coisas completamente distintas, que não suportasse as coisas que você gosta, e que gostasse das coisas que você detesta, que não comesse aquilo que você come, que tivesse uma fé, um credo completamente oposto ao seu. Então, também Jesus, ele não quer casar com alguém diferente dele. Jesus quer casar com alguém que gosta das coisas que ele gosta, que ama aquilo que ele ama, que busca aquilo que ele busca, que aborrece aquilo que ele aborrece. A noiva de Jesus tem que ser semelhante a ele, tem que ser da essência dele, ela tem que estar alinhada com o noivo. Não é assim? Para terem uma vida comum, então você precisa ter coisas em comum, desejos, vontades em comum. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Falou, olha, se você realmente foi salvo, Paulo está dizendo assim, olha, busca as coisas lá do alto. Por quê? Porque Jesus está lá. E se você quer Jesus, você tem que buscar as coisas de onde Ele está. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra. Você é salvo? Paulo está dizendo, se você é salvo, então a sua mentalidade, seu pensamento não tem que estar nas coisas terrenas. O teu pensamento tem que estar nas coisas celestiais. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, porque a nossa vida não é aquilo que nós vemos aqui, a nossa vida é Jesus. E quando Ele voltar, quando Ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Gente, nós temos que viver com esse propósito. Por que você é crente? Qual é a razão de você ter declarado, confessado a sua fé em Cristo Jesus? É porque existe uma promessa, existe uma esperança de salvação, de eternidade. Jesus, Ele foi e Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vem para te buscar. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Eu vou para a casa do papai, porque lá tem muitas moradas, mas eu preciso preparar lugar para a gente, para que onde eu estou, estejais vós também. E Ele vai voltar. E nós temos que viver em razão disso. É pé no chão, mas a cabeça no céu. Você não vai ser um lunático, que você não vai fazer nada na terra. Não, nós temos coisas que nós precisamos fazer aqui, mas a nossa mente tem que estar guiada pelas coisas celestiais. A nossa mentalidade tem que estar focada nas coisas dos céus. Nós temos que pensar conforme o sistema do céu e não conforme o sistema da terra. E quando o Senhor Ele nos deu um ministério, uma visão, para que nós trabalhássemos uma igreja com esse propósito de prepará-la para o casamento com Jesus Cristo, o Espírito Santo ele foi nos ensinando, e Ele foi dando isso gradativamente, a respeito de valores, características que uma noiva para Jesus teria que ter. Qual a missão do Espírito Santo? Nos preparar. Jesus foi, mas enviou o Espírito Santo, que nos faria lembrar tudo aquilo que Ele ensinou, nos ungiria, nos capacitaria, nos prepararia, nos aperfeiçoaria, nos santificaria para Ele. Para Cristo Jesus. Então, esse é o ministério do Espírito Santo. Nos abençoar, nos moldar, nos aperfeiçoar, para que nós sejamos aptos para a eternidade e para o nosso Senhor Jesus. Então, para mudar as nossas vidas. Gente, antes de ter o Espírito Santo dentro de nós, nós não éramos nada. Tudo que você tem de bom dentro de você é o Espírito Santo. Tudo que tem de bom dentro de você é o Espírito Santo. Tira o Espírito Santo da minha vida, não sobra nada, gente. Vocês não iam me suportar sem o Espírito Santo. Então, tudo que existe de bom dentro de mim é por causa dele. Essa é a obra dele, nos mudar, nos transformar, nos aperfeiçoar. E o Espírito Santo sabe como é que nós precisamos ser adequados
no que é que nós precisamos ser alinhados para sermos preparados para Jesus Cristo. Ele nos deu 4 valores, que não são pilares, mas são níveis a serem desenvolvidos na nossa vida. E aí agora, a semana, a gente voltou a pintar. Lá no templo antigo a gente tinha pintado isso no chão, e desde que nós mudamos para cá, nós ficamos aí quase um ano, né, sem marcar isso, e a gente já estava sabendo, e já várias vezes que nós falamos, nós precisamos pintar, nós precisamos registrar isso. Então você já deve ter visto que quando entrou na igreja, quando passou pelos corredores, né, que está escrito aí, tem algumas palavras escritas, uma linha. Então começa lá com alinhamento, depois vem a palavra liberdade, vem a palavra santidade, a palavra adoração, a palavra intimidade, e a última é bodas do Cordeiro. Então é um alinhamento, né, com o propósito de se alcançar as bodas. E aí estão esses valores. Quais são então? São 4 valores que precisam ser alinhados para que uma noiva esteja pronta para o dia do casamento com Jesus. E o primeiro valor que o Espírito Santo nos deu foi liberdade. Isso é uma característica que eu e você precisamos ter. Nós precisamos ser livres. Eu e você precisamos ser livres. O que é a liberdade? Livre de quê? Fala, mas pastor, eu não sou escravo, eu sou livre. Eu sou tão livre que eu até fumo maconha a hora que eu quero, faço o que eu quero, vou onde eu quero. Né? Às vezes o conceito de liberdade das pessoas, às vezes ele é um pouco confuso. As pessoas pensam liberdade de uma maneira diferente do que a Bíblia diz que é liberdade. O que é liberdade não é aquilo que eu penso que é liberdade. O que é liberdade é aquilo que Deus diz que é liberdade. E o que é liberdade? Qual é esse conceito, né, bíblico de liberdade? Ainda que as gerações elas mudem os seus conceitos e valores a respeito de liberdade. Eu lembro que quando eu era criança, tinha muito assim, que liberdade era ter uma calça azul, uma calça jeans azul e desbotada, e montar numa moto Honda e sair com vento na cara. A Márcia concordou, fez assim. Ela é desse tempo também, então. Daí isso aí logo evoluiu, né? Mudou. Depois de algum tempo, liberdade se tornou droga, sexo e rock and roll. Isso que era ser livre. Usar droga, sexo livre e rock and roll. Símbolo de liberdade. E esse negócio vai mudando. Mais recentemente, né, a liberdade está muito relacionada a uma libertinagem sexual, falta de parâmetro, de padrão, falta de limite. Como se isso fosse liberdade. Na verdade, isso não é liberdade, isso é escravidão. Exatamente o oposto. Você fazer o que você quer, na verdade, saciar os desejos da carne, não é liberdade, é escravidão. Escravidão ao pecado, escravidão a coisas que vão te levar, não para um lugar bom, mas vão te levar para um lugar muito ruim. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. E quando Jesus, o que a liberdade de verdade, nesse conceito que o Espírito Santo quer para a noiva, é que quando Jesus ele vier, ele foi e ele vai voltar. Você crê nisso? Quando Jesus vier, ele vem para nos encontrar, vem para nos buscar. E uma coisa que ele espera de nós é que você e eu sejamos livres. Livres de quê? Completamente livres e liberados para ele, disponíveis. Você não pode estar preso, amarrado, apegado a coisa nenhuma, porque na hora que ele vem, você tem que falar assim, pode me pegar, vem que eu estou facinho. Me leva, faz o que o senhor quer. Não tenho nada para trás, não tem nada que me prende, não tem nada que me amarra, não tem nada que me segura nesse mundo, não tem nada que me segura nessa terra. Estou livre para ti. Disponibilidade completa, 100% livre para ele. E essa liberdade, ela é uma liberdade em vários níveis. Lembra que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele mandou 2 anjos lá para salvar Ló e a sua casa, a sua família. E eles foram arrebatados da cidade. Literalmente eles foram arrebatados, porque a palavra arrebatar é arrancar violentamente. Eles não estavam se aprontando, eles não estavam saindo, estavam apegados. Eles não conseguiam sair. O arrebatamento foi assim, vem cá, agora vocês vão ter que sair porque a cidade vai ser destruída. Então, quando eles foram arrebatados da cidade, o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela estava tão apegada que ela voltou e ela não conseguia se libertar daquilo. E ela perdeu a libertação e perdeu a vida. Por quê? Porque não estava livre.
Ela amava Sodoma, ela amava as coisas que aconteciam em Sodoma, ela estava presa àquele sistema pecaminoso daquela cidade. Quando Jesus vier nos arrebatar, você não pode estar pego, amarrado, preso a coisa alguma. Você tem que estar completamente livre. Então imagina, né, que Jesus vai chegar agora. O que te prende? Tem alguma coisa que te segura? Imagina assim, se Jesus voltar num domingo, dia de final de campeonato, e o Corinthians vai jogar seu time de coração. Daí você se preparou, pegou a corneta, vestiu a camisa do Corinthians, né, e foi para o estádio, pegou a bandeira, foi para a frente da televisão, e daí Jesus falou, não, Jesus, agora não, agora pelo menos, deixa eu dar o meu último, vai Corinthians! Agora não, Jesus, espera aí. Tem que ser liberto do Corinthians, gente. Amém? Glória a Deus. Mas tem que ser liberto de tudo, né? Olha, as coisas que nós temos que ser libertos. Eu preciso ser liberto do pecado. Porque o pecado, ele escraviza, ele aprisiona. O pecado, como é que ele te pega? É através de alguma coisa que você gosta, que você aprecia. Por exemplo, o pecado sexual. Alguma coisa que você gosta, porque dá prazer, te atrai. Então ele te segura, e você não consegue soltar dele um vício, uma droga, um cigarro, uma bebida, alguma coisa assim, uma jogatina, você não consegue sair. Às vezes você até quer vencer, mas você está preso, está amarrado naquele negócio. Isso é uma escravidão, você não pode mais estar escravo do pecado, porque Jesus ele morreu na cruz para que nós não estivéssemos mais escravizados pelo pecado, mas que nós fôssemos livres. Então você precisa ser livre do pecado, você precisa ser livre do diabo. Porque o diabo, ele não dá liberdade, ele aprisiona, ele é safado, sem vergonha, ele é ladrão, ele entra na surdina, ele trabalha na oculta, escondido. E ele sabe como prender alguém, ele sabe como laçar, como amarrar uma pessoa, ele sabe o que é, ele sabe a cor que você gosta, ele sabe o cheiro que você gosta, ele sabe a comida que você gosta, ele sabe os prazeres que você tem, ele sabe tudo a seu respeito. E ele sabe qual é a estratégia que ele pode usar com você para te aprisionar, para te dominar. E você não pode ficar mais preso a ele. Jesus veio para te libertar dele. Nós temos que ser livres do mundo, porque o mundo nos oferece alguns prazeres, algumas coisas atrativas, desejáveis, e que nos impedem de irmos mais para Deus, porque o mundo tem muitas coisas prazerosas. E nós precisamos ser livres do mundo. Tem muita gente que acha assim, Deus, aguenta aí um pouco, porque aqui está bom. Principalmente se você tiver muito dinheiro, saúde, boa aparência, então você quer aproveitar a vida. Mas o mundo não é bom. Ele é enganoso. Sabe que você precisa ser livre também da religiosidade? É. Porque a religiosidade é uma das piores cadeias que a gente tem. Eu não estou falando da fé, da crença saudável. Estou falando da religiosidade, da escravidão religiosa que qualquer religião impõe. A igreja evangélica, muitas vezes, ela também escraviza. O cristianismo e qualquer outra religião, ela pode se tornar um poço. Sabe que o religioso, nesse sentido negativo, ele é uma pessoa que ele se acha padrão, porque os que são diferentes dele não são bons. O religioso, ele quer colocar os seus padrões, seus conceitos, seus valores, todo mundo tem que ser igual a ele. Se não é igual, ele rejeita. E normalmente os padrões dele não são exatamente os padrões da Bíblia. Ele inverte valores, né? Se a Bíblia dá demasiada importância para uma coisa, ele dá demasiada importância para outra, ainda que ele não despreze aquela. Mas, por exemplo, o que é pior? O que é pior? Biblicamente, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é a prática da rebeldia. O primeiro pecado de Satanás foi rebeldia. Então, e o primeiro mandamento dado por Deus para nós, no plano horizontal, nós temos nos 10 mandamentos, 4 mandamentos que são no plano vertical, obrigações nossas para com Deus. E depois Deus começa a falar a respeito da nossa obrigação para com o próximo. E o primeiro mandamento é honra pai e mãe. E às vezes o religioso, ele é rebelde com pai e mãe. E até usa a religião para ser rebelde com pai e mãe. Gente, o maior pecado que existe é a rebelião.
que foi o pecado de Satanás, que foi o pecado de Adão e Eva. Deus falou, não coma. Eu como, deu vontade de comer, eu vou comer. E aí? Rebelião. Condenou o mundo. Só que as pessoas acham que rebelião não é nem tão problema assim. Acham, não, o pecado sexual é pior do que rebelião, matar, roubar é pior. Não, se fosse mais importante, viria na frente, porque Deus colocou os 10 mandamentos em ordem de importância. O primeiro mandamento é o mais importante. E Ele colocou 10, não que os outros não sejam importantes, são importantes. Mas estão em ordem de grandeza, estão classificados por ordem de grandeza. O religioso, ele rejeita, ele exclui. Gente, o Evangelho, ele é inclusivo. A intolerância era a prática dos fariseus. Jesus não era intolerante. A pregação do Evangelho, ela foi inclusiva. Não entenda mal o que eu estou dizendo. Porque existe uma expressão de inclusão aí que é mal usada. Mas o Evangelho, ele não exclui, o Evangelho inclui. Mas o religioso, ele exclui. Ele não é tolerante. Ao contrário, ele é bem intolerante. Outra coisa que você precisa ser livre é do eu. Esse é o mais difícil. Gente, ser livre do diabo não é tão difícil, não. Eu consegui me libertar. Ser livre do pecado, os pecados que me escravizavam, eu consegui me libertar. Eles não me dominam mais. Ainda sou pecador, posso pecar, mas eu não sou dominado pelo pecado, eu não sou dominado pelo diabo. Gente, mas ser livre de mim mesmo é complicado. Porque o bicho ruim é aquele que habita dentro de nós. É a nossa carne, que você tem que matar todo dia, e o trem ressuscita, gente. Você mata, ele ressuscita. É pior do que gato. Sei lá quantas vidas tem a nossa carne, o nosso eu. E você tem que matar o seu eu. Paulo, ele fala assim, lá quando você chega em Romanos, capítulo 12, fala assim, olha, apresenta teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto você não se mortificar, você não vai provar o que é de Deus. Morre. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus fala, cada um toma a sua cruz. Fala, eu vim aqui, eu morri para vocês, agora vocês têm que morrer por mim. Vocês têm que morrer para que eu possa viver em vocês. E não é fácil morrer, gente, não é fácil. Sacrificar o velho homem, sacrificar a carne, é uma luta diária. Todo tempo você tem que fazer isso. Ainda se você é casado, você vai experimentar isso sempre. Fala a verdade, esposa, é ou não é? Você tem que morrer com seu marido, é ou não é? Marido, você também, muitas vezes você vai ter que morrer com sua esposa. Senão vocês não vão conseguir viver bem. O eu tem que morrer. E sabe que quando o Espírito Santo ele nos mostrou essas coisas, ele foi mostrando também que esses valores, essas características, elas estão no tabernáculo, na linha direta do tabernáculo. Se você lembrar da figura do tabernáculo, quando você entra no tabernáculo, a primeira coisa que tem dentro do arraial é um altar de sacrifício, de holocausto. Sabe o que é feito ali? Morte. E como é que eu sou livre? Só o que me torna livre é a morte. Eu preciso matar o meu eu para ser livre. Então, morrer não é conclusão do crescimento espiritual, é início. A morte do eu começa na nossa vida. Ela não termina. Agora eu estou morto. Muito bem, você está só começando. Ainda não morri. Ixi. Então vai demorar, tem um processo longo ainda pela tua frente. Porque o segundo, depois de você morrer, de você estar livre, né, o Espírito Santo falou que nós precisamos de uma vida de santidade. E entenda uma coisa, você nunca vai ser santo, como a Bíblia quer que você seja santo, enquanto você não for livre. Então é uma pré-condição. Para a vida de santidade, há uma pré-condição, a liberdade. Primeiro você tem que renunciar a todas as outras coisas, para então você entrar num outro nível de santidade. Você não começa pela santidade, você começa pela liberdade. Pedro ele diz assim, lá em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele fala, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
Deus sempre quis que nós fôssemos puros, santos, perfeitos. E Deus fez Adão e Eva santos. E Deus nunca desistiu da nossa santidade. Deus nunca desistiu do processo de nos santificar. E santo é sagrado. Santo é separado. Santo é consagrado. É dedicado. Sabe que Jesus, ele é puro, ele é santo. E ele quer uma noiva santa. Imagina você é um homem íntegro, você se guardou a vida inteira para se casar bem com uma mulher, né, que fosse a sua cara metade, que te completasse, você nem teve outras namoradas, você vai escolher uma prostituta que já passou na mão de 500? Não é isso que você quer quer alguém que seja para você. Então Jesus, ele não quer alguém com quem que ele vá dividir com outros, ele quer alguém que seja dedicada, consagrada, pura para ele. Ele não quer dividir as nossas vidas com nada, com ninguém. E ele merece uma noiva santa. A noiva, ela não pode estar contaminada com impureza. Jesus, ele é puro. E para nós nos aproximarmos daquilo que é puro, nós precisamos nos purificar. Você vai num hospital, então você precisa, vai entrar numa sala de cirurgia, ali não pode entrar contaminação. Então você vai se purificar para poder entrar naquela sala de cirurgia, põe um capote, põe um monte de coisa lá, para não contaminar o ambiente. Porque você pode estar trazendo contaminação, e se você traz contaminação, o ambiente já ficou imprestável para aquele processo de cirurgia. Como é que você quer chegar no céu levando o pecado? O céu não é lugar de pecado. Não é lugar de impureza. Então tem que se purificar. E sabe que na Bíblia, no Antigo Testamento, existia um sistema cerimonial onde era necessária a pureza para você participar dele. O propósito que Deus deu para o povo que estava ensinando é que eles fossem adoradores de Deus. Mas Deus falou assim, olha, mas tem que ser feito em santidade. Existiam coisas que contaminavam a pessoa e tornavam ela cerimonialmente impura para o culto, para a adoração. E muitas coisas tornavam a pessoa impura. Por exemplo, a menstruação, contato com mortos, outras coisas que a pessoa fizesse podia torná-la impura. A lepra, enfermidade, tornava a pessoa impura. E ela só era cerimonialmente pura para a adoração depois que ela fosse purificada. O batismo tem essa representação da lavagem pela água, para purificação, para santificação. Você está dizendo, eu estou deixando a vida de pecado e estou nascendo para uma nova vida. Toda impureza precisa ser purificada nas nossas vidas. Nós nos contaminamos, nós nos tornamos impuros, mas Jesus, ele veio ao mundo para nos tirar toda a contaminação, para tirar toda a impureza das nossas vidas e nos tornar santos como ele é santo. A noiva, lá em Apocalipse capítulo 19, lá fala do casamento de Jesus. Apocalipse 19, a partir do verso 6, fala a respeito do casamento de Jesus. E ali retrata a noiva. Em breves palavras, fala a respeito da noiva. Sabe como é que é a condição daquela noiva que está lá casando com Jesus? Pura, santa. Ela está vestida de veste pura, puríssima, limpa, reluzente, de tão pura era as vestes dela, porque ela já está santa, já se ataviou, já se preparou. Agora, como é que ela se tornou santa para aquele momento? De repente, assim, ela passou pelo processo e agora está limpa. Ela chegou contaminada e de repente ela ficou limpa. Não, há um processo de santificação. Há um processo de limpeza. E Esther, quando foi preparada para ser apresentada ao rei, ela ficou 1 ano sendo purificada. Os eunucos trabalharam na vida de Esther durante 1 ano. E houve todo um processo de limpeza, de purificação e de preparo na vida de Esther para que ela fosse apresentada ao rei. E as nossas vidas também têm que passar por um processo, para que sejamos encontrados na condição que Ele deseja que nós estejamos. Sabe como que ela se tornou santa? Pela palavra. O que é que me santifica? O que me santifica não é a oração em línguas. A oração em línguas me edifica. Me abençoa, me fortalece, me edifica. Mas o que me santifica é a palavra. Eu preciso orar, eu preciso adorar, eu preciso glorificar Deus. Mas o que me lava, o que me purifica é a palavra. Jesus disse aos discípulos assim, olha, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado.
Se eu não tiver a palavra dentro de mim, eu não vou me santificar nunca. Davi, ele falava assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu medito nela dia e de noite, para não errar. Santidade. Então, se você quer ser uma noiva para Jesus, você precisa ser livre de todas as coisas que nós já mencionamos aqui, mas você também precisa se santificar. E o que te santifica é a palavra dele. E ela nos ensina a verdade, ela nos tira do caminho errado. Sem palavra, sem Bíblia, não tem santificação. Você pode morar na igreja, mas se a Bíblia não estiver dentro de você, se você não praticá-la, é impossível uma vida de santidade. E sabe que no tabernáculo também, falei, a primeira coisa que tem no tabernáculo, quando você entra no arraial, é o altar de holocausto, de sacrifício. Então, fala de liberdade. A morte é o que te torna livre. Morte para si, do seu eu, para poder experimentar o que Deus tem para frente. Logo depois do altar de sacrifício tem uma pia de bronze, onde os sacerdotes, eles faziam a sua purificação ali, eles lavavam com água. Eles se purificavam, se lavavam, santidade. Então o tabernáculo está falando, primeiro processo no tabernáculo, liberdade. Segundo processo no tabernáculo, santidade. E aí depois eles entram para o santo lugar. E sabe qual é o valor, qual é a característica que o Espírito Santo nos disse que nós teríamos que desenvolver? Adoração. Então vai anotando aí. Mas você não vai esquecer porque vai ficar escrito aí no chão. Sempre você vai poder lembrar disso. A terceira característica de uma noiva de Jesus, ela é adoradora. Sabe qual que é o significado da palavra adoração no seu original bíblico? Adoração, ela literalmente, ela quer dizer a respeito de uma prostração, de uma entrega. É como alguém que se ajoelha, que pega a mão da pessoa, né, a quem ela está se prostrando, e beija a sua mão com total reverência, com total entrega àquela pessoa. Então, adorar, você se prostrar, você se entregar, você beijar com toda reverência e com toda entrega. Muitas pessoas confundem adoração com louvor. Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Louvor é uma das manifestações da adoração, mas você pode muitas vezes cantar um louvor sem adorar. E você pode adorar sem cantar. Aliás, a música é um negócio que surgiu na Bíblia, não surgiu logo no comecinho. No começo você tinha Abel. Adão era adorador, mas Adão não cantava, não tocava. Ele não era músico. Abel não era músico e Abel era adorador. Sabe quando é que surgiu a música na Bíblia? Com um bisneto aliás, um tataraneto de Caim. Jubal foi o que a Bíblia fala assim, que Jubal, ele é o pai de todos os músicos. Ele foi o cara que inventou os instrumentos musicais, o cara que desenvolveu a música, era um tataraneto de Caim. Não era nem da linhagem de Sete, era da linhagem de Caim. E muito antes disso, a adoração já existia na terra sem música. Então a adoração não é música. A música, sim, é uma ótima ferramenta para te levar num ambiente de adoração verdadeiro. Mas você não precisa depender da música para ser adorador. A Bíblia fala que você tem que adorar como estilo de vida. A Bíblia fala assim, olha, quer você coma, quer você beba, quer você durma, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus e adoração. Se você vai comer, se você vai trabalhar, se você vai beber, se você vai ter lazer, se você vai fazer qualquer coisa na sua vida, faz para a glória de Deus. Então faça com que Deus se sinta adorado em todo momento da tua vida, em todas as coisas que você faz. Estilo de vida. E sabe que aquilo que Deus está procurando na terra são adoradores? Deus, ele está olhando lá dos céus e Deus está observando tudo aquilo que acontece na terra. E quando Deus, ele olha dos céus e ele está fazendo o quê? Ele está vendo lá 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas na terra. Mas Deus está procurando pessoas na terra. Lá no capítulo 6 de Gênesis, você vê Deus olhando para a terra e vendo a contaminação da terra e procurando alguém diferente no meio daquela multidão de gente cometendo todo tipo de iniquidade. E ele vê Noé, porque ele está procurando alguém e ele acha Noé. Falei, opa, Noé é diferente. E Deus, ele está olhando lá dos céus, e ele está olhando para a terra e ele está procurando quem? Quem é que Deus busca? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que Deus quer na terra? Adoradores. Quando Deus, ele olha lá de cima, ele quer olhar para você
e quer ver você um adorador. Se você não for um verdadeiro adorador, Ele vai desviar os olhos de você e Ele vai procurar outro. Porque o que Deus quer são adoradores. Ele busca, Ele procura adoradores. Então é fácil ser achado por Deus. É só adorar. Adore a Ele. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. O tempo todo adora Ele. Não tenha vergonha de adorar. Seja extravagante na adoração. Não tenha vergonha. Eu lembro assim, alguns momentos de adoração na minha vida assim, foram muito especiais. E especialmente quando eu fiz coisas assim que não eram comuns. Eu já saí na praia assim, com as mãos levantadas, adorando a Deus. E a Ana Paula falou: Dinho, você está pagando mico. Eu falei: não estou nem aí. Estava tão cheio de Deus, com louvor, ouvindo assim. Falei: meu Deus, esse Deus é grande demais. E saí adorando a Deus no avião. Avião cheio, lotado assim. Levantar as mãos e começar a adorar a Deus dentro do avião cheio. Por causa de quem Ele é. Não importa o que as pessoas pensam. Deus está buscando pessoas que sejam adoradoras de verdade. Deus quer olhar para você, Deus quer olhar para a gente aqui e falar: olha, eu quero achar aqui no meio desse povo aqui que veio para a igreja hoje, eu quero achar adoradores aqui. Quem são os adoradores aqui? Fala: Deus, olha para mim aqui, Deus, eu vim para te adorar. Então dê para Ele adoração. Façam-se sentir verdadeiramente adorado, porque Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração tem que ser verdadeira, não pode ser falsa. E a adoração, ela vem do espírito, ela não vem da alma. Porque às vezes tem coisas que a gente faz, que a gente pensa assim que nós estamos adorando, mas na verdade são manifestações almáticas. E Deus sabe o que é uma manifestação almática e o que é uma adoração do Espírito. Ele não está procurando uma adoração da alma, Ele está procurando adoradores que adorem em espírito. Então, normalmente a adoração da alma é aquela que, assim, que ela é movida por alguma coisa externa. Às vezes pelo ambiente, às vezes até pela música. A música pode mover lá no seu espírito, pode, mas às vezes ela pode mover na alma. E você entra num nível de adoração que é a alma às vezes. E não é errado você adorar com a alma. Você pode adorar com a sua alma, você pode adorar com o seu corpo, deve adorar de maneira integral, corpo, alma e espírito. Mas Deus está querendo adoradores que adorem no interior, no íntimo. E a adoração que ela nasce de dentro para fora, independente das circunstâncias ao seu redor. Não é porque você ganhou uma herança, porque você ganhou uma promoção, porque você teve coisas boas que aconteceram na sua vida, que você vai adorar a Deus por uma circunstância externa. Você vai adorar a Deus por causa de aquilo que está dentro do teu espírito. E quando a adoração ela vem do Espírito, ela pode sim muito bem transbordar na alma e no corpo, e você sair pulando e dançando e glorificando, não tem problema nenhum. Mas a fonte tem que ser do Espírito, tem que vir de dentro para fora. Mas às vezes se você não está conseguindo ter de dentro para fora e tem alguém que está adorando de verdade perto de você, toca nela, quem sabe você vai ser contagiado pela adoração dela. Não tem problema. Mas Deus quer algo melhor de você. Porque às vezes aquilo que é feito na alma não passa de emoção passageira. Mas aquilo que é do Espírito vai permanecer e vai dar fruto. Se você quer ser uma noiva, adore Ele. Beije Ele. Beije Ele. Se prostre a Ele. Se entregue a Ele. Se doe a Ele. Não resista a Ele. Beije Ele. Adora Ele. Acorda e fala: Deus, eu te amo. Jesus, como eu te amo. Glorifica Ele o tempo todo, seja apaixonado por Ele, seja apaixonado. Uma noiva tem que ser apaixonada, a adoração está relacionada a essa manifestação de amor e de paixão. Você tem que manifestar isso, você tem que expressar isso. A adoração é algo que se expressa, não é algo que você só sente, é algo que você expressa, que você comunica, que você mostra para Ele. Então deixa Ele ser adorado por você de todas as maneiras que você puder, mas deixa esse negócio fluir de dentro. Ele quer a sua verdadeira adoração, que vem lá do interior, que vem lá do seu íntimo. Deixa Ele ser adorado por você. Adora Ele. Adora Ele. Não perca uma oportunidade de adorá-lo. Não perca uma ocasião de adorá-lo.
Sabe que no tabernáculo, depois que você passou pelo átrio, você passou pelo altar de sacrifício, de holocausto, que representa a liberdade. Você passou pela pia de bronze, que representa santificação, purificação. Lá dentro do santo lugar, quando você entra à sua direita, vai estar a mesa dos pães da preposição. Do lado da comunhão, então os pães, a mesa com os pães que representam as 12 tribos de Israel. Do lado esquerdo vai estar a menorá, o candelabro. E bem à sua frente tem um altar de ouro. Sabe o que tem nesse altar de ouro? Tem brasa. E um incensário. Incenso. Para quê? Para fazer fumaça santa para Deus. Para subir um aroma agradável. Com que propósito? Adoração. Então o sacerdote ele entrava no santo lugar. E ele pegava o seu incensário. E ele colocava a brasa do altar no seu incensário. E colocava o incenso naquela brasa. E ele fazia fumaça santa. Cheiro agradável a Deus. Deixa exalar o teu cheiro. Deixa exalar teu cheiro de adoração. O sacerdote ele precisava fazer isso. Ele enchia o lugar de fumaça santa, fumaça de glória para adoração a Deus. Principalmente quando chegava no dia de Yom Kippur, que ele tinha que entrar no Santíssimo, no Santo dos Santos, para apresentar o pecado dele e de todo o povo em expiação. Então ele tinha que fazer muita fumaça, porque se Deus não recebesse a adoração, ele não sairia dali vivo. Imagina se a sua vida dependesse da quantidade de adoração. O sacerdote sabia disso. Eu preciso adorar. Então ele ia para adorar mesmo. E se tivesse que morrer, ele ia morrer, mas ele não ia deixar de adorar. Adore a Deus. Adore o seu Senhor Jesus. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Adore Ele. Faz tudo que você puder para adorá-lo. Não perca uma oportunidade de adorar Jesus. Ele merece a sua adoração, Ele é digno da tua adoração. Deu tudo errado, deu tudo ruim, glória a Deus, aleluia. Não reclame, não murmure, não blasfeme. Adore. Mesmo que a circunstância, a situação não é boa. Ah, teu marido é um caco. Teu salário não deu. A comida está ruim. Adora. Adora. O louvor não está jóia. O louvor desafinou. Cantou aquele que você não gosta. Adora. Adora. Não é para você, é para Ele. Muda o ambiente. Se as pessoas ao seu redor não estão adorando, muda você o ambiente. Não espera o ministro de louvor. Não espera ele não. Faz você. Deixa Ele te achar. Deixa Ele te achar. Alguém pode adorar a Deus? Alguém pode adorar a Deus? Gente, Ele é digno de adoração. Ele é digno de adoração. E aí tem um quarto valor, uma quarta característica que o Espírito Santo nos deu, que uma noiva de Jesus precisa ter. Intimidade. Intimidade. Uma noiva tem que ser íntima. Sabe o que Ele quer com a gente? Relacionamento. Sabe para que nós fomos criados? Para a glória dEle. Para pertencermos a Ele. Para sermos dEle. Deus nos fez para sermos relacionais com Ele. Deus Ele não quis ficar dono do universo sozinho, curtindo todas as coisas que Ele formou, que Ele criou. Ele quis fazer a gente, a mim, a você, seres humanos, para podermos desfrutar de toda a criação dEle, tudo aquilo que Ele fez, mas especialmente para desfrutarmos dEle. Deus nos fez para se relacionar com a gente. Deus nos fez para que nós fôssemos íntimos de Deus. Adão estava na terra, livre, santo, adorador e íntimo. Ele tinha todas essas coisas. Mas aí aconteceu um negócio, entrou o pecado. E quando entrou o pecado, sabe o que o pecado fez?
separou o homem de Deus. Nós que éramos íntimos, fomos criados, ligados a Deus, inseparáveis de Deus, o pecado fez separação. Porque o pecado faz separação entre nós e a Deus, e a glória de Deus. E aí a gente precisa voltar para esse lugar. E só Jesus pode fazer o caminho de volta. Adão, quando ele pecou, ele foi expulso do paraíso, e a primeira coisa que ele queria fazer era voltar, ele queria retornar, e Deus colocou um anjo lá, com uma espada flamejante, e falou: você não vai voltar. A religião, a palavra religião, ela vem do religare, do latim, que tem esse significado, esse sentido de eu voltar a me relacionar com Deus, eu voltar a me aproximar de Deus, a ter intimidade, ter relacionamento com Deus. Esse é o propósito da religião. Só que a religião não nos liga a Deus, quem nos liga a Deus é Jesus. Deus nunca pediu para a gente ser religioso. Deus pediu para a gente ser servo, filho, obediente. Religião não te liga, Jesus te liga. Ele é redentor. Ele veio para regenerar a raça humana. E através de Cristo nós somos religados. Então, nós fomos separados por causa do pecado, mas Jesus veio para juntar aquilo que havia sido separado, para ter intimidade e relacionamento. E Jesus, ele tem uma noiva com a qual ele quer e vai se casar. Ele não quer, ele vai se casar com essa noiva. Agora, por que Jesus vai se casar com alguém? Para ter relacionamento e intimidade, horas. Você se casou, quando você se casou, quando você pensou em se casar, ou se você ainda vai se casar, você está com o propósito de ter intimidade, é ou não é? Se você casar e não tiver relacionamento, não tiver intimidade, que casamento é esse? Não é casamento. Uma das características mais fortes de um casamento é intimidade, é relacionamento. No passado, só o sumo sacerdote ele podia entrar no lugar da presença de Deus, no Santo dos Santos, e uma vez ao ano. Só em Yom Kippur ele podia entrar. Passava por todo o tabernáculo, e uma vez ao ano ele podia entrar no Santo dos Santos, lugar da presença. Jesus, ele nos regenerou e nos resgatou, e Jesus, ele rasgou o véu que separava o Santo dos Santos da gente. Jesus, ele deu acesso para que eu e vocês possamos pisar novamente no Santo dos Santos e termos intimidade com Deus. Eu posso, você pode, nós podemos. E quando você já entrou no Santo dos Santos, quem já pisou no Santo dos Santos, não quer outro lugar, gente, porque o lugar da presença de Deus não tem coisa melhor do que você estar diante de Deus, não tem lugar melhor de você estar do que a presença de Deus. Sentir Deus, experimentar Deus, provar Deus, arrepiar com Deus, rolar com Deus. Não tem coisa melhor, gente. Eu já usei um monte de porcaria na minha vida. Eu usei um monte de droga. Eu fui atrás de prazeres, atrás de sexualidade, de droga, de tudo aquilo que eu achava que pudesse me dar prazer. Gente, eu era abobado. Eu achava que quem não usava droga era careta. Eu era tão careta, gente. Eu descobri o que é prazer. Eu experimentei o prazer. E sabe que quando você experimenta o prazer, você não quer mais ficar sem aquilo. Por isso que as pessoas viciam. Por isso que o cara que vai lá e usa uma droga, ele vicia, porque ele experimentou uma sensação e ele quer sentir aquela sensação sempre. Você precisa ser viciado em Deus. Você não tem que provar uma vez e depois não usar mais, não. Você tem que ficar viciado e querer todo dia. Ficar chapado nele o tempo todo. Na hora que passar o efeito, você não aguenta ficar sem, você quer mais. Gente, ficar sem sentir Deus é a coisa mais horrível do planeta Terra. Se eu não sinto Deus, gente, eu estou assim, moído, eu estou acabado. Minha vida não tem sentido se eu não sentir Deus. Eu preciso senti-lo. Tem que relacionar, tem que ter intimidade, tem que ter contato. Sabe que Jesus, ele rasgou o véu, mas ele não arrancou o processo. Ele te deu o acesso, sem tirar o processo. Você precisa continuar entrando pelo tabernáculo, passando pela liberdade, passando pela santidade, passando pela adoração para poder entrar na intimidade. É pré-requisito.
Se você não for livre, você não entra na intimidade. Se você não for santo, você não entra na intimidade. Se você não for adorador, você não entra na intimidade. Uma coisa é pré-condição para que você possa experimentar outra. Isso não é uma coisa que eu estou inventando, ainda que esteja na Bíblia. Mas eu não tinha entendido, o Espírito Santo teve que revelar, porque cabeçudo, não entende todas as coisas que lê. Mas glória a Deus pela revelação, glória a Deus pela instrução. Não existe tesouro maior, gente, do que a intimidade com Deus. Não existe tesouro maior do que a intimidade com Cristo Jesus, nosso Salvador. Não tem prazer maior. Eu provei um monte de droga, gente. Eu provei muitas coisas em busca de prazer. Nada se compara. Nada se compara. A glória dele, se você ainda não provou, quando você provar, você não vai querer outra coisa, você vai querer mais e mais e mais. Você não vai conseguir ficar sem, precisa disso o tempo todo. Agora, tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que é assim, difícil, tem um preço alto para ser conquistado. Você precisa investir, você precisa correr atrás. Imagina assim, para você extrair um diamante. O diamante você não sai tropeçando nele na rua. Você tem que minerar. Você tem que escavar, você tem que ir atrás. E dá trabalho. E não pouco. Mas quando você encontra a pedra de diamante, então você encontra uma glória. E para você ter isso com Deus, você não vai ter de qualquer jeito. Você precisa buscar. Tem que pagar o preço. E Ele quer que você faça isso. Ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus quer ser achado. Deus quer ser achado. Ele fala assim: me procura. Deus gosta de brincar de esconde-esconde, gente. Deus quer brincar com a gente. Deus tem bom humor, Ele brinca com a gente. Ele é pai, Ele brinca com os filhos de esconde-esconde. Só que Ele é um pai assim que ele se esconde, mas Ele não se esconde muito não. É daquele assim, sabe o pai que esconde atrás da cortina e deixa o pé aparecendo embaixo da cortina para o filho ver? Então Deus, Ele mais ou menos se esconde, fala assim: me procura que você vai achar. Porque se Deus se escondesse de verdade, você não achava. Mas Ele fala assim: pode me procurar, me procura. Vamos brincar de esconde-esconde. Vai lá, bate, conta até 10. E Ele vai e se esconde. Fala: agora me procura. E tudo que Ele quer é ser achado. Você já brincou de esconde-esconde? Com os filhos, com netos? Gente, é uma delícia. Brincar de esconde-esconde com minha netinha. Eu só vou me esconder para ela me achar. Que graça tem eu me esconder e ela não me achar? Eu quero ser achado. Eu finjo que me escondo. E Deus também, Ele quer ser achado, Ele finge que Ele se esconde. E Ele quer que você vá até Ele. Gente, quando eu brinco com a minha netinha de esconde-esconde e ela me acha, é uma alegria. Ela ri, ela fica feliz da vida, a gente brinca, a gente rola. É isso que Deus quer com a gente. Ele quer que eu e você o procuremos, que Ele vai se deixar encontrar. Ele fala: me busca, me procura, que você vai me achar. Não está difícil não, é fácil. Mas tem que buscar, tem que procurar. Se você quer ter um título, você quer ter um título de doutor. Se você quer ter um cargo, uma posição, você gasta anos da sua vida investindo no conhecimento, no estudo, se aplicando para poder alcançar um lugar. Agora, para alcançar Deus, para procurar Deus, não aguenta ficar 15 minutos procurando Deus. Passa horas por dia, anos da vida, debruçado, exercitando. Você quer lá um corpo sarado, você vai para a academia e fica lá horas lá. Não que você não possa, pode, sem nenhum problema, cuide da sua saúde. Mas passa horas numa academia para cuidar de um corpo físico e não consegue passar 15 minutinhos procurando Deus, não vai achar mesmo. Aí não vai achar, porque daí Deus sabe que você não quer achar. Você não está interessado em achá-la. Você está procurando outras coisas. E Deus vai se deixar achar para aqueles que querem achá-la. Nós somos uma geração de fast food, que é tudo rápido. Você quer fast food? Vai comer McDonald's. Deus não é um sanduíche de McDonald's. Deus é muito mais. Então você precisa ter paciência para buscar, escavar, e você vai achar, Ele vai se deixar encontrar, mas você vai precisar pagar um precinho nesse negócio aí.
Sabe que nós que somos crentes, nós já conhecemos a verdade e nós deveríamos viver a verdade. Os religiosos das religiões orientais, eles descobriram um negócio chamado meditação. Para que essas filosofias e religiões orientais usam meditação? Para se conectar com algo sobrenatural, dentro daquilo que eles acreditam. Não conhecem a verdade, não conhecem a Cristo, e estão buscando conexões, e para isso passam tempo lá meditando, numa posição só, dá uma dor nas costas aquele trem. E a gente que sabe a verdade, a gente não tem a disciplina de passar tempo. Passe tempo. De onde é que essas religiões e sistemas filosóficos pagãos descobriram isso? Porque isso é um princípio do mundo espiritual, gente. Não foi inventado. Isso existe. No reino do Espírito existe isso. É um princípio. Que Deus é que criou o princípio. Você precisa buscar. Você precisa se conectar com Ele. Nós sabemos a verdade, então nós precisamos ir, caminhar esse caminho, encontrar esse negócio. Nós temos o que eles estão procurando. Eles não sabem o que estão procurando. Nós temos, nós sabemos, e às vezes não vamos nesse caminho. Uma noiva, ela precisa encontrar esse caminho. Onde está o seu noivo? Paulo falava assim, olha, se você ressuscitou com Cristo, se você foi salvo, então a tua cabeça tem que estar lá. Você pode pensar no trabalho? Pode estudar? Pode pensar nas coisas dessa terra? Pode, mas você não pode estar focado nas coisas daqui. A Bíblia fala assim, não fica pensando nas coisas dessa terra, pensa nas coisas do céu. Jesus está lá, então você precisa se conectar com Ele. Se Jesus está entronizado à destra do Pai, e você não pensa no céu, você não vai encontrar. Se você só pensa nas coisas da terra, só em conta que tem que pagar, em problema, saúde, família, trabalho, ministério, só pensa nas coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, no relógio, celular, rede social. Não, você não vai achar Deus na rede social. Não é no Facebook, não é no Instagram. E às vezes você gasta tanto tempo com essas coisas, mas para buscar Deus está difícil. Então você precisa encontrar o caminho. Existem muitos caminhos que você pode e deve trilhar. Por exemplo, o louvor é um deles, vai te ajudar. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Agora, nem tudo que é louvor, gente, que é música gospel, vai te levar para algum lugar. Tem muita coisa aí que é comercial. Não adianta você ir para Deus, e nem tudo aquilo que não é comercial, tem muita coisa que até é boa, mas assim não vai te levar para esse lugar. Não adianta você ficar lá cantando restitui, eu quero de volta que é meu, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar nele. Não adianta você ficar cantando sabor de mel, a vingança contra aquele que não te ajudou quando você estava. Você não vai chegar lá. Então você precisa saber selecionar qual é o nível de adoração, de louvor, que te leva para o rio de Deus. Sabe, falar em rio de Deus, tem muita gente que às vezes se satisfaz com o rio. Fala, eu quero banhar, eu quero mergulhar, eu quero beber dessas águas. Eu já prefiro o Antônio Cirilo, que ele falou assim, olha, eu quero nadar esse rio contra a correnteza, porque eu sei de onde ele vem. E eu vou chegar lá. Ele não está interessado no rio, ele está interessado na fonte do rio. Aliás, o Antônio Cirilo, principalmente as músicas mais antigas, faz tempo que eu não ouço música recente dele, são ótimas para te levar para esse lugar. O Cirilo, conheci ele já há bastante tempo atrás, gosto muito dele, mas ele sempre foi assim um companheiro de oração meu. Já me deu palavras abençoadoras assim. Deus mostrou coisas para ele a meu respeito, que ele compartilhou e me edificaram bastante. Mas ele sempre me fez companhia na minha sala de oração. Sempre o louvor estava lá tocando, entrava na minha sala, o Cirilo já estava lá tocando. O Cirilo toca para vocês? E muitos outros, né? Tem umas músicas da Heloísa Rosa, do David Keelan, do Judson, esse pessoal um pouquinho mais... né? Hoje tem muita coisa boa também. Tem o Alessandro Vilas Boas, tem... tem bastante, gente. Voz de muitas... tem bastante, é verdade, tem muitas coisas. É que eu não sei o nome de todo mundo, né?
Esses que ficam cobrando, botando preço assim, eu já nem sei mais, né? Daí eu falei, nem quero saber também quem é que cobra e quem que não cobra, porque às vezes eles cantam coisas tão maravilhosas assim, que me edificam tanto, mas se eu soubesse, tá cobrando cachê de 20 mil para ele cantar, eu falei, pronto, acabou. Estragou. Daí, se eu for ouvir, você vai me contaminar, então é melhor nem saber. Não me conta, não. Deixa eu ficar na minha inocência. Mas se deixa ministrar pelo louvor, porque muitas vezes foi uma inspiração do Espírito que eles receberam e eles entraram no lugar. E aquele que vai na sua frente, ele pode te ajudar a alcançar. Quem rompe o caminho para você, segue atrás, vai. Alguém entrou e chegou, vai atrás. Vai atrás, vai que você vai encontrar também. Tenha sede. Sabe que uma outra coisa que te ajuda a entender a intimidade, que você desfruta daquilo que você entende. Você não consegue desfrutar do que você não entende. Como é que vai desfrutar daquilo que não entende? Então você tem um computador lá que tem muita função, mas se você não entende, você não desfruta do que ele tem. Então você precisa entender para desfrutar. E uma coisa que te ajuda a desfrutar da intimidade é casamento. Alguém vai dizer, Deus o livre. Pastor, você conhece como é que é lá em casa. Sim, mas seu casamento pode não estar alinhado com o propósito de Deus. Porque se você é homem, você não está dando para sua mulher aquilo que ela merece, que é ser amada, protegida, guardada. A Bíblia manda, é o mandamento de Deus, que você ame, marido. Você tem que amar a sua mulher, não é do jeito que você quer, ela tem que se sentir amada. Ou mulher, se você reclama do seu marido, olha, eu vou dizer para você, eu estou aqui, 99% de chance de dizer que você não respeita ele. Que você usa a boca para falar coisa que não devia. Que você ataca ele verbalmente porque ele te frustra em algumas coisas e você vai lá e ataca ele verbalmente. E aí a mulher não respeita o marido, não se submete à autoridade dele, o marido não ama a mulher, não dá para ela. Pronto, daí está feita a confusão. Aí realmente não é parâmetro. Mas se o seu casamento está dentro dos parâmetros divinos, aí, gente, e esse é o ambiente que Deus gerou para que a gente pudesse provar de intimidade nessa terra. Bem-aventurado, feliz, alegre é o leito sem mácula. Coisa boa, gente. Coisa boa. A intimidade do homem e da mulher, marido e esposa. Quando não tem contaminação, quando não tem interferência, quando não tem pecado. Quando o cara não vai para a cama com a mulher pensando na outra, lembrando de uma ex-namorada. E a mulher não está olhando para o teto para ver se tem teia de aranha no teto. E pensando que hora que vai acabar esse negócio. Gente, quando eles estão na unção. Porque tem unção para isso, gente. É ou não é? A unção não dá arrepio? A unção dá arrepio, esse negócio dá arrepio também, ué. O leite sem mácula é bem-aventurado, é feliz, gente. É maravilhoso o leite sem mácula. Deus fez isso para a gente desfrutar. Intimidade, sabe que eu tive algumas experiências assim, espirituais com o Senhor. E algumas das experiências que eu tive, quando eu voltei da minha experiência, e assim, na primeira intimidade com minha esposa, foram os melhores momentos de intimidade com minha esposa, foram depois das minhas experiências espirituais. Numa delas, foi quando eu tive a revelação sobre as bodas do Cordeiro. Entrei no nível de um entendimento, de uma revelação de coisa que eu não tinha. Daí na primeira intimidade minha com minha esposa, gente, parece que assim, o céu subia e descia. Era cheio de glória, cheio de unção, um negócio assim, gente, não dá para explicar não. Bom demais. Mas eu estava debaixo de uma revelação de bodas de cordeiro, gente. Então assim, numa outra ocasião que eu tive em sonho, um arrebatamento aos céus em sonho. Deus usa sonhos para fazer lá com a gente, fazer coisas com a gente. E num sonho eu estive com o Senhor nos céus. E foi uma das experiências maravilhosas das vezes que eu estive em sonho, né, com o Senhor. E o Senhor, ele me segurava, assim, foi um sonho longo. Até tem no YouTube, eu contei esse sonho. O nome dele é Sonho Profético, já tem alguns anos. Está lá no YouTube, no canal Maju Oficial. Então você procura lá, Sonho Profético, daí está lá o relato dele inteiro. Mas eu lembro, um detalhe, estava no céu e eu estava no colo de Jesus. Jesus me segurava assim, e eu tinha o meu corpo, eu olhava para o Senhor, eu não podia ver perfeitamente a face dele, mas eu estava no colo dele aqui. Só que da cintura para baixo,
Eu já não tinha mais o meu corpo se misturava com o dele. E, gente, era uma sensação de prazer indescritível. Era indescritível a sensação que estava sentindo, né, do meu corpo, sendo parte do corpo dele, ele me segurando aqui, sendo o corpo de Cristo, com Cristo. Eu não sei explicar aquele negócio. Eu não sei explicar, porque era uma sensação de prazer inexplicável. Inexplicável. E sabe que quando eu voltei daquela experiência, né, minha primeira experiência depois com a minha própria esposa, gente, eu não sei, mas que meus olhos viravam para todo quanto é lado. Trem bom. Casamento é para ser assim, gente. Eu estava na unção. Isso é real. Sabe o que Jesus prometeu para a gente? Gozo eterno. Ninguém vai dizer glória a Deus e aleluia? Gente, é real. Ele fala assim, ó, é gozo eterno. Ele fala assim, entra no gozo do teu Senhor eternamente. Vocês estão pensando que isso é brincadeira? A sensação de prazer, de realização na eternidade é gozo eterno. Vocês não estão afim. Última coisa que eu quero dizer sobre intimidade. Sabe que pessoas te ajudam a entrar em lugares de intimidade. Deus tem muitos caminhos de intimidade. E uma delas, assim, pessoas vão te ajudar a entrar em caminhos de intimidade. Por exemplo, Paulo e Timóteo. Paulo, ele tinha paternidade com Timóteo, ele ensinou Timóteo, ele conduziu Timóteo para um lugar que Timóteo não conhecia. Agora, para que Timóteo pudesse entrar num lugar de intimidade com Deus, ele primeiro precisou expor a intimidade dele para Paulo. Timóteo era descendente de judeu, mas ele não era circuncidado. E aí Paulo teve que dizer assim, Timóteo já era adulto. Fala, Timóteo, é o seguinte, eu tenho aqui uma pederneira, eu tenho uma pedra bem afiada aqui, baixa tuas calças e me dê aqui as suas intimidades que eu vou cortar. Aconteceu. A Timóteo... Paulo circuncidou Timóteo. Teve que tocar na intimidade dele. Deixa eu pegar aqui a sua intimidade. E eu vou cortar e ela vai sangrar e vai doer. Mas sabe o que Paulo está fazendo quando ele está cortando, ele está sangrando? Ele está colocando não uma marca pessoal, mas ele está colocando uma marca de Deus em Timóteo. Porque a circuncisão era uma marca de Deus para o seu povo. Hoje tem muitos líderes que estão tentando marcar o povo igual o fazendeiro marca boi, colocar a sua marca, é meu. O bom líder, ele coloca a marca de Deus em você. Ele não coloca a marca dele. E às vezes ele vai precisar te cortar e te sangrar, e vai doer. Mas você vai ser marcado por Deus. Se Timóteo não tivesse feito isso, ele não teria entrado no nível que depois ele pôde entrar. Deseje isso. Deseje intimidade. Busque de todo jeito que você puder. Sinta o prazer da intimidade. Onde é que está teu prazer? Se o teu prazer é ir para o shopping, ir para as lojas mais caras, sair de lá de sacola cheia, se é isso que te satisfaz, se é isso que te dá gozo, gente, você não sabe nada. Ele está igual eu quando eu ficava fumando maconha. Tu tá careta demais. Lembrei do tom da vontade de rir de você agora. Não é isso não. Se o teu prazer está ficar lá com o corpo sarado, usar uma roupa justa, que todo mundo te admire, te elogie, que fale de você, das suas qualidades, da sua formosura, da sua inteligência, do seu carro, da sua casa, de seja lá o quê, do seu título. Você não sabe nada ainda. Teu prazer pode ser muito maior. Não está num prato de comida, nem no bacalhau. E o último objeto que tem no tabernáculo está dentro do Santo dos Santos, que é a Arca da Aliança
da presença. Lugar de intimidade e um lugar de reverência. Porque tem muita gente que não conhece intimidade com Deus e banaliza a intimidade. Acha que Deus é brother. Acha que Deus é meu chegado. E aí, meu? Não conhece Deus. Os anjos não tratam assim com Deus. Deus é Deus. João, quando viu Jesus ressurreto na ilha de Patmos, ele falou: Jesus, que legal, você voltou aí, eu estou te vendo aí. Não, quando ele viu Jesus, ele caiu como que morto. Porque está diante de Deus. E diante de Deus existem protocolos de reverência. Adoração, você se prostra. E você se rende. E você o beija. E você o adora. Ele não é teu chapa. Ele é teu Deus. Sabe de uma coisa? Existe um padrão de Deus para você e para mim. Existe um padrão de Deus para uma noiva, para o seu filho Jesus. Jesus, ele morreu na cruz, não foi à toa, para te dar algo grande. Pagou um preço alto, para que você se tornasse algo de grande valor também, correspondente ao valor do sacrifício dele. Então, se você quer se casar com Jesus, se você quer ser noiva de Jesus, você precisa ser como ele, precisa ser livre, precisa ser santo, adorador, que adora em espírito e em verdade, e anda em intimidade com ele. Aí sim, você está apto para as bodas do Cordeiro. Quem quer isso? Gente, eu quero isso mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Às vezes você pode dizer assim: pastor, mas isso é um padrão muito alto. Isso é um padrão muito alto, eu não vou conseguir. Isso aí é um padrão, eu não consigo, não adianta. Aí eu vou sair daqui decepcionado, frustrado, porque esse é um padrão, não dou conta. Eu sei que você não dá conta, eu também não. É para isso que tem o Espírito Santo. Porque quem nos santifica é Ele. Paulo fala assim: eu oro para que o Deus de paz vos santifique em tudo, de corpo, de alma, de espírito, para que na volta de Jesus você seja encontrado puro, íntegro, irrepreensível. Quem faz isso em nós é Ele próprio. Você só precisa querer, buscar, se entregar, desejar isso mais do que qualquer outra coisa. Se você não quiser, Ele não vai forçar. Mas se você quiser ir buscar, você vai experimentar, você vai entrar nesse lugar. Se você falar assim: Deus precisa baixar esse padrão, porque eu não dou conta de entrar nesse padrão. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus já baixou o padrão. Ele veio ao mundo. Ele se colocou no nosso padrão. Só que agora Ele está no padrão dele, e Ele quer que você agora venha para o padrão dele. Primeiro Ele veio para o seu, primeiro Ele veio para o nosso, mas agora é nossa vez de ir para o padrão dele. Essa é a obra da cruz. Essa é a obra do nosso amado. O Espírito Santo, Ele quer te capacitar. Esther foi preparada por eunuco. Ela podia não se preparar, ela podia não se capacitar, mas ela se deixou instruir. Ela aprendeu com o eunuco. E você e eu precisamos aprender com o Espírito Santo. Você tem que ser melhor do que eu. Você tem que ser melhor do que eu. Eu quero o melhor para mim, mas eu quero que você seja melhor ainda do que eu. Eu vou me realizar com a tua realização. Eu quero me casar com Jesus. E eu estou tentando, eu estou me esforçando de ter esses valores na minha vida, para poder me casar com Ele. Mas se eu não conseguir estar no padrão que Ele merece, se eu não conseguir encontrar o padrão que Ele merece, no mínimo eu quero estar lá nas bodas, como convidado, como alguém que ajudou a preparar uma noiva. E eu quero te ver entrando lá de noiva, eu quero te ver casando com Jesus, e eu vou me alegrar com você, porque bem-aventurados, felizes aqueles que estiverem lá. Eu vou me esforçar, vou continuar me esforçando para me casar com Ele, vou me preparar todos os dias para me casar com Ele. Uma noiva se prepara todos os dias para o seu noivo. Eu quero que você faça o mesmo. Eu quero que você faça melhor do que eu.